Pessoal, boa noite, então, boa noite a todos e todas. Vocês me permitem aqui, Olívia, tirar a máscara, estou com uma distância boa, né? Fica mais audível. Bem, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, São João del Rei. Agradecer o convite da Lívia e do Rogério, que fizeram contato para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Eu vim direto de Belo Horizonte, porque essa proposta de emenda constitucional, a PEC 32, precisa ser derrotada, e todo esforço que nós fizermos para isso é pouco, porque essa é a batalha das batalhas, e nós precisamos vencê-la. Cumprimentar também meu companheiro, amigo Salvo Pena, de muitos anos de Partido dos Trabalhadores, que também fez o contato conosco. Cumprimentar Reginaldo Lopes, um grande abraço, Reginaldo, meu amigo, companheiro, nosso deputado também, lá na Câmara, e que fizemos nós dois parte da comissão especial que analisou essa PEC. E eu tive a honra de coordenar a bancada do PT dentro da comissão que aprovou esse substitutivo, que eu vou falar nele, mas não antes de muita resistência e denúncia nossa, que eu acho que foram fundamentais para demorar mais tempo e fazer com que a sociedade tivesse uma consciência crítica e contrária à PEC, que eu acho que foi uma vitória de todos nós, que construímos, portanto, o discurso da realidade do que é essa proposta de emenda constitucional. Sou também coordenador da Frente Mista do Serviço Público, e nessa condição pude fazer um estudo muito detalhado do que é essa proposta de emenda constitucional. Me permito também cumprimentar todos os sindicalistas aqui presentes, fazer em nome da Jaqueline, que agora terminou sua fala, em nome dela, todas as companheiras sindicalistas e mulheres aqui presentes, companheiras. E também em nome do Auro Miguel, que é do meu sindicato, do Sindiúti, então eu tenho aqui que fazer minhas referências ao grande Sindiúti. Aproveito para justificar também a ausência da deputada Beatriz Cirqueira, ela viria, mas hoje ela está durante o dia na CPI da CEMIG, o Reginaldo, que é outra tarefa importante que está tendo aqui em Minas, então ela pediu que justificasse e também falasse em nome dela. Pessoal, eu vou começar dando algumas notícias de como que está esta PEC e o andamento dela em Brasília, que eu creio que isso interessa a todos, para a gente situar como estamos nessa luta. Então, a primeira notícia que eu quero dar é que esta pauta não está na pauta desta semana. O presidente Arthur Lira não colocou na pauta da semana. Não significa que ela não possa entrar. Esse degrau é traiçoeiro, está vendo, Reginaldo? Estou achando que esse degrau é bolsonarista. Mas, enfim, o presidente não colocou na pauta. Lá na Câmara, não coloca na pauta da semana, mas ele pode, qualquer dia, colocar na pauta. Mas ele não colocou porque não tem os votos, ele não tem 308 votos. E não tem por causa do movimento que nós estamos fazendo. Mas é uma boa notícia, porque se ele tivesse esses votos, ele teria colocado na pauta. E dificilmente isto entra essa semana na pauta, bem porque o que está pautado lá é a PEC 05 do Ministério Público, e ele quer também aprovar aquela PEC do calote, dos precatórios, para poder dizer que vai mexer no Bolsa Família, para desarticular o Bolsa Família do presidente Lula e tentar angariar votos, o que é uma ilusão dele, porque a Bolsa Família está bem carimbada como algo que nasceu do Partido dos Trabalhadores, especialmente do governo do presidente Lula. Mas ele está preocupado com esses dois pontos principais da pauta dessa semana. Então, dificilmente entra essa semana. E também os servidores têm lá uma grande mobilização. Semana que vem, pessoal, é a semana do Dia do Servidor Público. Por mais que eles sejam suicidas, aprovar uma PEC na semana e no Dia do Servidor Público, eu acho pouco provável. E também vai ser uma semana de grandes mobilizações em Brasília. Portanto, é outra semana que nós vamos ter uma resistência muito grande. Só aí já vão 2 semanas das dificuldades do governo de aprovação dessa PEC. Uma terceira questão importante nesse jogo é que, a partir dessa semana, no mais tardar semana que vem, nós vamos começar em Brasília as votações presenciais. Então, vai terminar as votações agora online, via celular,
que a gente tem muita desconfiança se são de fato os deputados que estão votando no celular, porque qualquer um pode ter acesso a uma senha, e vão ter os deputados que estarem em Brasília para fazer a votação, o que diminui também o quórum, que no celular é muito alto, mas que a presença em Brasília diminui, o que também conta a nosso favor. Bem, isso eu falo, pessoal, não é para que a gente tire o pé do acelerador e nem coloque salto alto. Eu só estou dizendo isso para vocês é porque a chance da gente derrotar a PEC 32 é muito grande. E se nós ampliarmos a mobilização, nós vamos derrotar a PEC 32 no seu conjunto. Isto é possível. Agora, é preciso continuar as mobilizações, e mobilização de dois tipos. A primeira é essa, miúda, que pega cada deputado e deputada no seu município. Então, ir atrás aqui do doutor Frederico e falar com ele, que ele teve muitos votos e que vai prejudicar o povo de São João del Rei, que vai ficar sem escola pública, que vai ficar sem SUS, que vai prejudicar a segurança pública, é fundamental para ele saber que ele vai perder votos e pode não ser eleito. Então, esse recado, doutor Frederico, vocês têm que dar constantemente, nas praças, aqui na Câmara, no debate hoje, procurá-lo, conversar com ele, dizer, deputado, o prejuízo é muito grande. Não sei se vocês conseguem achar o Écio Neves, se ele está morando aqui em Minas ainda ou se está no Rio de Janeiro. Mas se conseguirem achá-lo, quem sabe conversam com ele também. Mas é fundamental a pressão em cada um dos deputados e deputadas, e também o Eros Biondini, que teve voto aqui, eu acho importante. Eu e o Reginaldo, não preciso, o Reginaldo, que é nosso majoritário do PT aqui, que já estamos bastante convictos, mas vão atrás do Frederico, do Aécio Neves, o golpista, do Eros Biondini e assim por diante. Bem, pessoal, por fim, eu queria ainda, no contexto de dar o informe para vocês, pedir que vocês leiam depois uma reportagem que saiu hoje no Valor Econômico, que é uma entrevista com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E ele diz que a PEC não está sendo votada porque dois elementos, dois sujeitos principais disso não estão, segundo ele, priorizando a votação da PEC. Um absurdo. Ele disse, uma delas é o governo. Quando ele diz que o governo não está mobilizando, é porque ele está cobrando do governo para mobilizar a sua base. E o governo mobilizar a base dele são emendas parlamentares, que dizem que está na conta para votar essa PEC de 20 milhões de emenda extra de orçamento paralelo. Algo que tem sido denunciado, tem corrupção no meio dessas emendas também, tem uma série de denúncias. Outro dia o PT entrou no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República contra esse orçamento paralelo, e são emendas esse ano de 16 bilhões e meio do toma lá da cá, que, numa boa linguagem, é a compra de votos para poder tentar convencer, entre aspas, deputados e deputadas a votar a PEC. Diz que na ordem de 20 milhões, mas que nós estamos de olho. Tendo essas emendas, a denúncia é imediata também na Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal. E o governo está devendo muitas emendas prometidas para o deputado em outras votações. Isso tem dificultado que o governo atue incisivamente, como o Arthur Lira quer que faça, para a compra de votos em favor dessa PEC 32 e contra o povo. E o segundo argumento que ele colocou, que também, segundo ele, não estão dando a atenção devida à PEC, sabe quem que ele está cobrando? O mercado. Diz ele que o mercado não está envolvido em aprovar a PEC. Como é que confessa assim, né? Então, essa PEC é a PEC do mercado? Mas a PEC não seria para melhorar o serviço público? Não era esse o argumento? Para combater os privilégios? Para fazer que o serviço público funcionasse melhor? E o mercado com isso? Por que o mercado é que tem que ir lá convencer deputados a votar a favor dessa PEC? Que tipo de convencimento o mercado vai fazer? E qual o interesse do mercado? Aí eu queria entrar um pouco no conteúdo desta proposta de emenda constitucional. Como foi dito aqui, isso não é uma reforma, isso é uma deforma, é um desmonte. Reforma é isso aqui que nós fizemos, ó, o Fundeb, isso foi uma reforma. Nós reformulamos o Fundeb, ele ia acabar, tinha 10 anos, completou os 10 anos, e nós melhoramos o Fundeb. Fizemos uma emenda constitucional contra a vontade do governo Bolsonaro e regulamentamos em lei. Vou deixar um caderninho desse para vocês com a lei do Fundeb. Aqui ampliou-se a verba federal, colocou-se mais recursos naquilo que precisa
fundamentalmente na educação, hoje a mais, que é a educação infantil, e colocou o Fundeb como permanente. Isso é uma reforma. Melhorou o Fundeb. Outra coisa é o que eles estão fazendo, é o desmonte. Assim como eles não queriam o Fundeb, agora eles querem desmontar o serviço público e fazer a transferência do que é prestação de serviço como obrigação do Estado para a iniciativa privada. Por isso é quem diz que é privatização, e é mesmo. Basta ler o artigo 37A desta nova proposta de Constituição e vocês vão ver que lá ele diz: poderão haver convênios e termos de cooperação onde os recursos serão transferidos para a iniciativa privada com fins lucrativos. É pegar o dinheiro do SUS e passar para uma empresa privada fazer o gerenciamento da saúde. Mas a empresa privada vai fazer que tipo de gerenciamento? Para o povo em geral ou para aquilo que dá lucro? Se é empresa, se é capitalismo, para onde dá lucro? Então o povo, evidentemente, vai sair perdendo. O SUS não será para todos como foi durante a pandemia. Serve para a escola pública também. Da creche à universidade, ela é obrigatoriamente gratuita e nós trabalhamos para melhorar a qualidade. Com isso, não. Pega-se este recurso do Fundeb e passa para a empresa privada de escola, que vai fazer, então, o gerenciamento das verbas do Fundeb. Quem será atingido nisso? Os pobres nas escolas públicas ou essas escolas darão prioridade a quem puder dar lucro para essas empresas? Receberão recurso público e poderão ainda cobrar, inclusive, mensalidade. Imagine a universidade, pessoal. O que eles vão fazer com esses convênios de cooperação, entregando a universidade para a iniciativa privada e passando a cobrar. E colocando na universidade quem eles querem, não mais os negros, as negras, os pobres, os oriundos da escola pública, não. Serão, de novo, os filhos das elites, os únicos a poder estudar. Isso é que é essa PEC, essa é a espinha dorsal, essa é a alma dessa proposta de emenda constitucional. É a privatização da prestação de serviço público. Isso serve para meio ambiente, serve para tudo, serve até para o judiciário e até setores da segurança pública que estão dentro dessa PEC. Tirando os militares, o resto da segurança pública também entra na PEC. Então, até a segurança pública corre o risco de ter setores dela privatizados. Pois bem, para fazer isso, aí é que entra o desmonte dos direitos dos servidores. Porque, veja bem, se você não vai ter mais o serviço público, ele vai passar a ser privado, essa estrutura que existe hoje de servidores públicos precisa ser desarticulada, não é isso? Precisa ser desativada. Para que servirão os servidores públicos se a prestação será privada daqui a um tempo? Então, nós precisamos acabar com o servidor público. Aí eles vão substituir o concurso público por contratação temporária. E essa contratação temporária poderá ser feita para todo o serviço público. Significa acabar com o concurso. Todo o serviço público, inclusive o que eles chamam de carreira típica de Estado. Então, além do absurdo de você ter uma professora que, em vez de concursada e com estabilidade, vai ser contrato temporário, e aí ela perde a liberdade de cátedra, porque se é uma pessoa contratada temporário, pode ser demitido por uma avaliação de desempenho que será feita para efeito de demissão, essa professora não tem nem liberdade de cátedra. Como é que ela vai dar aula na universidade com o governo Bolsonaro perseguindo e dizendo que a terra é plana? E a professora dizendo, não é plana. Ó, professora, você está ficando doida? Está demitida. E você perde, tirando os exageros, até o direito e a liberdade de cátedra. Se isso vale para uma professora, vale também para os outros. Já pensaram um delegado de Polícia Federal com contrato temporário? O substitutivo aprovado permite também isso, ou um fiscal do IBAMA, ou um fiscal de tributo. O serviço público na mão de pessoas que não têm estabilidade. É tudo que nós não precisamos. É tudo apadrinhamento, como tem sido dito, né, numa palavra mais simples. Esse é um dos efeitos. Mas tem mais. 25% de cortes de salário e de jornada podem ser feitos sempre que tiver crise fiscal. Significa cortar 25% da prestação de serviço. São João del Rei, o prefeito vai cortar 25% da jornada de todo mundo. Cortou 25% dos professores da educação infantil e vai passar 25% da mão da iniciativa privada imediatamente. E fez o corte da jornada e cortou o salário. E assim eles vão, portanto, terminando com o serviço público. O contrato temporário, pessoal, não tem carreira. Então não tem promoção, não tem progressão, não tem quinquênio, não tem absolutamente nada. Eles dizem, mas o atual servidor tem. Tem congelado.
Porque quem vai crescer a carreira de um servidor, sendo que os próximos agora serão contrato temporário, esses servidores ficarão no limbo até serem extintos. E, portanto, a carreira deles será evidentemente prejudicada. Então, eles vão, nesse sentido, fazendo com que se esvazie o serviço público para fazer a transição para o serviço privado e etc. Olha, o mal disso é tão grande que eu estive outro dia com a nossa prefeita Marília Campos de Contagem. Ela pegou em Contagem um sistema de saúde entregue a um OCIPS, que, em tese, é sem fim lucrativo. Quando ela foi olhar, ela já tinha sido prefeita anteriormente, o hospital, o Reginaldo, ela me contou, tinha buraco no teto. As unidades básicas de saúde não funcionavam em absoluto para o povo pobre que vivia na fila reclamando que não tinha assistência, e até salário de médico estava atrasado. Isso o OCIPS administrando o dinheiro do SUS. A prefeita fez, corajosamente, uma intervenção agora e tomou, de novo, para o município, as rédeas do SUS, do Sistema Único de Saúde, e já tem melhorias a olhos vistos na cidade de Contagem. Então, isso é um exemplo de que isso não dá certo. Se você for no Rio de Janeiro e pegar aqueles hospitais que estão com OCIPS, é tudo controlado por milícias, inclusive da família do Bolsonaro, com denúncias expressas contra os milicianos lá. Então, estão querendo entregar o serviço público para algo que você nem sabe a dimensão que isso terá no futuro. Mas até milícias já entram nisso no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é um pouco do que tem no tal substitutivo aprovado. O governo, no afã de aprovar para o mercado o que o mercado queria, aprovou o pior do substitutivo, né, Reginaldo? Ele fez 7 substitutivos, esse foi o 7º. Na noite que eles foram fazer a votação, a assessoria da bancada do PT me cutucou, mandou um zap para a gente, disse, olha, eles alteraram o substitutivo agora, nós votando adiamento, retirada de pauta, e eles colocaram outro substitutivo, piorando o texto, 21 horas e 8 minutos, até substitutivo clandestino teve. Quando nós gritamos que eles estavam piorando o substitutivo, o presidente fez uma manobra, vendo que ia ser derrotado, retirou 8 deputados que iriam votar contra a PEC e substituiu por outros 8 que iam votar a favor. Como não tinha deputados com coragem em alguns partidos de assumir o voto a favor da PEC, ele colocou do Partido Novo, do governador Zema, porque esses fazem o serviço bem feito para o capital. Então, de 8 deputados do Novo, 7 estavam na comissão. Imagina, desproporção para poder aprovar essa PEC. E aí, no dia seguinte, vieram como um trator e aprovaram o pior de todos os substitutivos. Olha, eu acho que deram um tiro no pé, porque o substitutivo é tão ruim que ele unificou o conjunto dos servidores públicos de A a Z, servidores municipais, estaduais, federais, os que são chamados de carreira típica, a educação, a saúde e até a segurança pública. Unificou todos contra esse substitutivo. Hoje, eu vou aqui terminando, digo para vocês o seguinte, não tem remendo nessa PEC. Nós não podemos discutir melhorá-la. Não. Se isso já era errado, e eu acho que nós tivemos a estratégia correta, o Partido dos Trabalhadores puxou esse debate junto com a oposição, e os sindicatos e todas as centrais sindicais se unificaram em torno disso também, e nós fizemos a batalha, dizendo que era a batalha das batalhas, que era necessário derrotar o conjunto da PEC e unir o conjunto dos servidores e do povo brasileiro contra ela. E, ao fazer isso, nós conseguimos muita força. Hoje, eu estou convencido de que nós podemos, mobilizados, ampliando a mobilização, derrotar o conjunto da PEC 32. Será uma derrota muito grande do governo Bolsonaro, pessoal, muito grande. Um governo que hoje, além de tudo que eu disse sobre a PEC, não tem condições políticas, morais e éticas para aprovar nenhum tipo de reforma administrativa no Brasil. Ele não pode alterar a Constituição naquilo que é cláusula pétrea da Constituição, que é o serviço público. Não pode fazer isso porque é um governo desmoralizado, um governo que debocha do povo, que manda uma comitiva enorme para Dubai, onde o filho dele vai se fantasiar de sheik, ao lado da sua esposa, gastando dinheiro público, enquanto o povo come osso e cata comida em caçamba de lixo, como nós vimos na cidade de Fortaleza. Um governo desse não tem absolutamente moral para falar com o Brasil que ele pode fazer reforma. Nós vamos depois
fazer reforma no sentido de melhorar, de ampliar o serviço público para o povo brasileiro, melhorar a qualidade, continuar melhorando o SUS, continuar melhorando a educação pública, a assistência nossa ao meio ambiente. Esse é o dever que nós temos e vamos fazer. Essa é a trajetória que a nossa luta vai nos levar. Então, eu quero aqui dizer a vocês que estou muito confiante, mas é uma confiança na mobilização. Então, o que eu digo aqui não é para ninguém vestir salto alto e achar que já ganhou, mas é pelo contrário, para saber que a possibilidade de vitória existe. Então, era isso que eu queria deixar com vocês, um grito muito forte de fora Bolsonaro, e não a PEC 32. Vamos à luta, pessoal. Olívia, me permite só fazer uma propaganda, eu vou deixar com a Lívia aqui para vocês depois, o relatório da CPI de Brumadinho. Não é o nosso assunto hoje, mas eu fui o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que analisou o crime da Vale. A Vale que agora, outro dia, distribuiu 30 bilhões de dividendos para os seus acionistas, banqueiros internacionais. Eu vou deixar um exemplar, que eu acho que é importante, e também um exemplar do Fundeb, que eu já mostrei a vocês, e um livrinho que nós fizemos sobre os direitos da juventude, porque a juventude precisa estar conosco nessa luta organizada para a gente seguir em frente e derrotar a direita nesse Brasil. Muito obrigado, pessoal.